noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um devocional, mais um tempo onde juntos podemos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Bom, quero avisá-los já que hoje é nosso último devocional desse semestre. Nós estamos entrando em férias, em um tempo de férias. Então que você possa aproveitar bem esse último devocional e também aproveitar para fazer coisas que você não faz sempre nas quartas-feiras. Então que você possa assistir um filme, ter um tempo com a sua família, fazer algum passeio, aproveitar bem esse tempo que nós vamos estar de férias, porque depois a gente volta com tudo e tem muita coisa boa para a gente ver, certo? Bom, nós estamos na nossa segunda parte do devocional e nós já chegamos na semana de número 23, que vai falar a respeito do Sermão do Monte. Um texto muito querido, muitas pessoas gostam demais desse texto. E é interessante que John Stott ele começa falando que algumas pessoas afirmam viver segundo o Sermão do Monte, ou seja, tem a sua vida pautada, a sua vida alicerçada, a sua vida baseada no Sermão do Monte. E é interessante que ele faz um contraponto dizendo que talvez seja possível que essas pessoas nunca tenham lido o Sermão do Monte. Por quê? Porque ele traz um elevado padrão de vida. Jesus, ele pega a tradição, ele pega o que as pessoas estavam acostumadas a viver e ele traz isso de uma forma muito mais profunda. Ele realmente eleva o padrão de vida. E muitas pessoas, elas dizem que tem a sua vida baseada no Sermão do Monte, mas é apenas de forma teórica, não é de forma prática, porque o padrão ele é super elevado. Não que nós não possamos buscar ter esse padrão elevado, pelo contrário, nós devemos buscar por isso, nós devemos ter esse anseio de viver dessa forma, mas talvez seja um pouco audacioso dizer que nós já vivemos dessa forma, porque precisamos da direção constante do Espírito Santo das nossas vidas, devido ao alto padrão que Jesus nos coloca. E hoje nós queremos ver a respeito desse alto padrão, nós queremos ver como nós podemos, então, de fato, vivermos e buscarmos viver segundo o Sermão do Monte. Bom, é interessante que a essência desse sermão foi um apelo de Jesus Cristo para os seus seguidores de que eles deveriam ser diferentes das demais pessoas. E aí, o Sermão do Monte, ele é uma proclamação de uma contracultura, ou seja, a cultura está vivendo de um jeito, a tradição, as pessoas estão vivendo de uma forma, seguindo uma tradição. E Jesus traz uma forma de viver muito diferente daquilo que eles já estavam vivendo. E que precisa também ser real na minha e na sua vida. Por quê? Porque tantas vezes a gente é acostumado a viver na cultura que nós vivemos, da forma que nós vivemos. Esse é o nosso jeito brasileiro. Mas, talvez falando da nossa igreja, nós somos assim, nós sempre fizemos dessa forma, nós estamos acostumados a viver desse jeito. Mas a gente não deve se acostumar ao padrão de pessoas, ao padrão de tradição, ao padrão de cultura. A gente deve buscar se acostumar com o padrão bíblico, com aquilo que a palavra de Deus diz. E por mais que seja um padrão super elevado, nós precisamos buscar por essa vida, por essa forma de viver. Bom, não poderia ser diferente. John Stott ele começa pelo começo. E o começo do Sermão do Monte vai falar a respeito das bem-aventuranças. Mateus 5, verso 3 nos diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí, John Stott, ele já começa com 3 negativas. Eu quero te explicar. A primeira negativa é que ele diz que Jesus não está nos encorajando a sermos seletivos. O que isso quer dizer? Jesus não está dizendo que, por exemplo, eu sou chamado para ser humilde e você é chamado para ser misericordioso. Não, nós somos chamados a buscar por todas as 8 bem-aventuranças, pelo conjunto inteiro. Da mesma forma que a gente não deve olhar, por exemplo, para o fruto do Espírito como sendo coisas separadas, mas sim como sendo um fruto e que tem 9 partes, assim também as bem-aventuranças é apenas um conjunto, mas que tem 8 seções, tem 8 partes,
E nós devemos viver essas 8 partes como sendo algo integral nas nossas vidas. Ou seja, não devemos ser seletivos, mas devemos buscar termos como característica as 8 bem-aventuranças na nossa vida. A segunda negativa é que Jesus ele não está prescrevendo uma receita de saúde mental. Ou seja, eu não faço o que eu faço porque é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo. Não se trata da minha vida, se trata daquilo que Deus pensa, se trata daquilo que Deus deseja. Não vou fazer isso para que eu me sinta bem, né? Para que eu consiga estar bem com a minha vida. Não se trata de mim, se trata de Deus. E eu devo fazer as coisas, eu devo buscar por essas 8 bem-aventuranças, eu devo buscar por viver esse alto padrão de vida, porque é o que Deus deseja. Ele se alegra, ele é glorificado quando eu vivo dessa forma. Ou seja, não é sobre mim, é sobre ele. E a terceira negativa ainda é que Jesus ele não está pregando a salvação através das obras, né? Você precisa fazer tal coisa para ser salvo, não é isso. Mas Jesus está ensinando que aquelas pessoas que já renasceram pelo Espírito Santo, elas vão se comportar dessa maneira. Ou seja, ele está mostrando como que um nascido novamente em Cristo Jesus, né, como uma pessoa que aceitou Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, vai se comportar daqui para frente. E aí John Stott ele afirma que as 4 primeiras bem-aventuranças dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, né, ou seja, o vertical. E as próximas 4 bem-aventuranças, elas se referem à nossa relação com as pessoas. Então, a forma como eu me relaciono com Deus, isso também traz consequência para a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, Jesus ele traz essa contracultura. Como eu já falei no início, as pessoas estavam vivendo de um jeito, achando que a tradição, que a cultura era o certo e que elas deveriam seguir isso à risca. E Jesus ele muda agora e ele fala, olha, você precisa ver de outro ponto, é mais profundo, vai mais fundo do que simplesmente não fazer isso ou fazer aquilo, mas vai na raiz do problema, vai no coração, qual que é a motivação, por que você está fazendo o que está fazendo. Na sequência do Sermão do Monte, nós vemos a respeito do sal e da luz do mundo. Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ainda o verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Bom, sal e luz são figuras, são imagens muito vivas para nós como cristãos. E é interessante que Jesus usa essas 2 imagens, que são talvez as 2 maiores necessidades nos lares. E provavelmente Jesus ele viu inúmeras vezes a sua mãe Maria usando tanto sal na cozinha quanto as lamparinas, para ter luz durante a noite. Naqueles dias não existia refrigeração, como nós sabemos. Então, o sal ele era usado normalmente para propósitos antissépticos e de preservação. Ou seja, Maria ela colocava tanto o peixe quanto a carne mergulhados na água salgada, para que fosse preservado. E ela também acendia as lamparinas a óleo quando o sol se punha. E é interessante que, diante dessas 2 imagens que nós conhecemos tão bem, o sal e a luz, John Stott ele destaca 4 verdades que, para mim, mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu convido você a prestar atenção nesses 4 pontos que John Stott traz. Primeiro, ele vai falar que os cristãos são radicalmente diferentes dos não cristãos. Ah, Kevin, isso não é tão anormal, a gente sabe disso. Ok, mas presta atenção. Ambas as imagens, tanto do sal quanto da luz, elas estabelecem 2 comunidades em contraste uma com a outra. Então, por exemplo, por um lado há o mundo, e por outro lado há eu e você, que devemos ser luz na escuridão. Também devemos ser sal no meio desse mundo. O que isso quer dizer? O mundo é como se fosse uma carne apodrecida ou um peixe em decomposição. Mas eu e você, que somos sal,
nós devemos estar inseridos na sociedade de tal forma que vamos conseguir deter a deterioração da sociedade. Né? Quase foi um trava-língua aqui. Mas essa é a ideia, que eu e você estejamos inseridos na sociedade para que sejamos luz onde tem escuridão, para que com a verdade que nós conhecemos, que é a palavra de Deus, sejamos o sal na carne que está apodrecida, né? No peixe que está em decomposição, no mundo que está caído. Que eu e você possamos fazer essa diferença, ou seja, nós como cristãos somos radicalmente contrários aos não cristãos. A nossa forma de viver, ela deve causar esse impacto na vida das pessoas que não conhecem, que não têm um relacionamento com Cristo. Por isso que a luz, ela precisa fazer diferença na escuridão. O sal precisa fazer diferença naquilo que está sendo deteriorado. Bom, segundo ponto é que os cristãos, eles devem adentrar, ou seja, eles devem penetrar na sociedade não cristã. O que isso quer dizer? Embora espiritual e moralmente distintos, nós não devemos ser socialmente segregados. Ou seja, uma lâmpada, ela só traz benefício quando ela está ligada no meio da escuridão. Se ela estiver guardada num armário, não vai fazer diferença alguma. O sal, ele só faz diferença quando ele é usado. Se ele fica dentro do saleiro, também não muda nada, né? Ele está ali. Ou seja, nós precisamos estar inseridos na sociedade, nós precisamos estar em relacionamento com os não cristãos para mostrarmos a diferença que nós temos, para mostrar de onde vem, qual que é a fonte da nossa luz, da onde nós temos esse sabor diferenciado, por que nós conseguimos fazer a diferença. Não é simplesmente porque somos bons, porque na verdade não somos, mas demonstrar a fonte de onde procede a luz e de onde procede o sal. O terceiro ponto é que os cristãos, eles podem influenciar e mudar a sociedade não cristã. Então, o sal e luz, ambos são mercadorias eficazes e eles mudam o ambiente. Né? Quando o sal é introduzido na carne, algo acontece. A deterioração bacteriológica ela é contida. Né? Do mesmo modo, quando a luz é acesa, alguma coisa acontece. Ou seja, a escuridão ela é dissipada. Não apenas indivíduos podem ser mudados, mas sociedades também podem ser transformadas a partir da forma como nós vivemos e da forma como nós expomos o Evangelho. E ainda o quarto e último ponto é que os cristãos eles devem conservar as características cristãs, que é algo muito importante, porque tantas vezes nós queremos adentrar na sociedade, nós queremos impactar a sociedade, mas nós acabamos deixando características importantes de lado. Então a luz, ela só faz diferença quando ela está ligada, quando ela retém o brilho. O sal, ele só faz diferença quando ele retém a sua salinidade. Da mesma forma, nós cristãos, nós só fazemos a diferença, nós só podemos ser diferença na vida das pessoas quando nós retemos e nós temos firmes no nosso coração e na nossa vida as características de um cristão, né? Ou seja, viver aquilo que a verdade de Deus diz, o que a palavra de Deus nos ensina, e reter isso firmemente no nosso coração, né? Guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração, não apenas para não pecar contra Ele, mas também para saber o que expor para a sociedade, o que expor para os não cristãos que estão à nossa volta. E nós vamos ver alguns pontos muito interessantes na sequência desse devocional, falando a respeito do Sermão do Monte. Cristo e a lei. Mateus 5,17 nos diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. As pessoas elas ficavam muito impressionadas com a autoridade de Jesus. Né? Elas perguntavam: o que é isso? Será que é um novo ensino? E elas ficavam se perguntando qual que era a relação entre a autoridade de Jesus e a autoridade da lei de Moisés. E aí, para essa pergunta, sendo ela expressa ou não, mas que está por trás de todo o contexto, Jesus ele dá uma resposta definitiva que acaba com qualquer possível pergunta futura. Né? Por quê? Porque ele disse que ele não veio para abolir o Antigo Testamento, mas que ele veio para cumprir, ou seja, ele veio para aperfeiçoar, ele veio para obedecer, ele veio para fornecer o seu significado verdadeiro, porque agora esse significado tem uma validade permanente. E aí,
é interessante que Jesus ele mostra que, em consequência disso, a importância do reino de Deus seria medida pela obediência, ou seja, as pessoas começaram a olhar e dizer, poxa, mas então a gente não precisa mais ser obediente à lei? Pelo contrário, agora é uma demonstração de tudo que vocês estão vivendo. Se vocês de fato entenderam o que eu estou falando, vocês vão obedecer à lei. E aí, no verso 20 do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai falar para os discípulos: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bom, os escribas e os fariseus, eles eram as pessoas mais corretas sobre a terra. Como poderiam os discípulos de Jesus serem mais corretos que as pessoas mais corretas do planeta? Como entender isso? Mas é interessante aqui que a justiça cristã, ela é maior do que a justiça farisaica, porque ela é mais profunda, é uma justiça do coração. E aí, o restante do capítulo 5 de Mateus consiste em 6 parágrafos paralelos, onde cada um deles vai conter uma antítese, introduzida pela seguinte escrita: ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. E alguns comentaristas afirmam que Jesus, com essa frase, ele estava se contrapondo a Moisés. Mas John Stott ele afirma que definitivamente não é isso, por 2 razões. Primeiro, quando Jesus ele citava a Escritura, ele dizia, está escrito. Por exemplo, lembra lá de quando Jesus ele é tentado no deserto, logo depois do seu batismo? O diabo falava alguma coisa, ele falava, mas também está escrito. Quando ele se refere sempre à Escritura, ele diz, está escrito. Mas agora ele diz, ouviram o que foi dito, ou seja, é diferente da ideia de está escrito. Essa questão do foi dito mostra que era uma tradição oral e não algo que fazia parte da Escritura, ou seja, se referia à tradição, se referia à cultura e não à Escritura propriamente dita. E em segundo lugar, Jesus ele tinha acabado de afirmar a autoridade das Escrituras, ou seja, é inconcebível querer entender que logo depois, imediatamente depois, ele fosse contradizer as Escrituras. Ou seja, Jesus aqui ele está trazendo uma nova ideia em relação à tradição, em relação à cultura. Olha, vocês estão vivendo dessa forma, muitas vezes até querem usar a Escritura para dizer que essa forma está certa, mas eu estou trazendo algo novo para vocês. E eu não vim aqui para mudar o Antigo Testamento, eu não vim para dizer que a lei não precisa ser obedecida, pelo contrário. Quando vocês entenderem a profundeza do que eu estou mostrando dessa vida, vocês vão entender que vocês precisam obedecer a lei de fato. Quais são essas 6 antíteses? Bom, Mateus 5, versos 43 e 44 diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Bom, nós vimos que Jesus ele não estava contradizendo as Escrituras, mas sim ele estava mostrando que a tradição, a forma como eles estavam enxergando as coisas estava de forma errada, poderia melhorar. Todas essas 6 antíteses, elas são variações sobre o mesmo tema. Então, os escribas e os fariseus, lembram? Aqueles caras que eram os mais corretos do planeta, as pessoas mais corretas do universo. Eles achavam a lei opressiva. E aí eles tentavam seduzir o desafio de tornar as exigências menos exigentes e as permissões mais permissivas. Ou seja, se nós somos os detentores do conhecimento do bem e do mal, se as pessoas olham para a nossa vida e enxergam nós como sendo os maiorais, como sendo aqueles que de fato sabem o bem e o mal, então nós podemos manejar a lei de forma que ela se torne mais atraente para nós, e nós então, com o conhecimento que nós temos, nós vamos trazer isso para as pessoas. E aí o verso 38 e 39 de Mateus 5 vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Olho por olho era uma instrução aos juízes de Israel, ou seja, expressava o princípio da exata retribuição como sentença máxima. E os escribas e os fariseus, eles olhavam para isso e não aceitavam. Então eles tiraram dos tribunais e levaram para o campo dos relacionamentos pessoais. E eles usavam isso para justificar a vingança, sendo que a vingança era
expressamente, explicitamente proibida pela lei. Ou seja, eles pegavam algo que deveria ser vivido daquela forma e eles manejavam para ser de acordo com aquilo que eles achavam ser o mais correto. É interessante que Alfred Plumer, ele diz: pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o bem com o bem é humano. Pagar o mal com o bem é divino. E como é difícil nós vivermos dessa forma. Por isso que lá no início John Stott diz que as pessoas que afirmam que vivem alicerçadas sobre a ideia do Sermão do Monte, talvez nunca tenham lido ele de fato, porque é muito difícil, é muito complicado. Mas isso não quer dizer que nós não devamos buscar por viver dessa forma. Nós devemos sim ser o sal e a luz. Nós devemos sim trazer essa mudança que o mundo tanto precisa. E aí, mais para frente no texto, Mateus 6, verso 36, vai dizer o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus ele faz um contraste agora daquilo que os pagãos buscam, em contrapartida com aquilo que os cristãos deveriam buscar primeiramente. E Jesus ele repete então 3 vezes a proibição de que nós, cristãos, não devemos nos preocupar com coisas materiais, ou seja, coisas que os pagãos se preocupam. Ele não está proibindo o pensamento ou a prevenção, mas ele está tentando proibir aqui a ansiedade, porque a ansiedade ela é incompatível com a fé cristã. E é doído ouvir isso, é doído a gente falar sobre isso. Eu, por exemplo, sou um cara muito ansioso e eu preciso cuidar o tempo inteiro com essa ansiedade que traz males muito, muito profundos para a minha vida. Mas, por mais que eu sou ansioso, eu não posso dizer que a ansiedade ela é compatível com a fé cristã. Porque quando eu estou ansioso, é porque eu não confio em Deus. E é difícil nós dizermos que não confiamos em Deus. Mas se Deus ele cuida tanto da nossa vida quanto do nosso corpo, será que nós não podemos confiar de que Ele vai cuidar de coisas básicas como alimentação e vestimenta? Bom, ao mesmo tempo que nós precisamos confiar em Deus, confiar de que Ele está cuidando, confiar de que Ele está trabalhando, a gente também não pode interpretar essa passagem, esse ensino de Jesus de forma errônea, porque confiar em Deus não nos isenta de trabalhar para ganharmos o nosso sustento. Confiar em Deus também não nos isenta de passarmos por calamidades, de passarmos por momentos difíceis. O próprio Deus permite que eu e você passemos por momentos complicados, por tempestades, por vales, para que isso seja pedagógico na nossa vida, para que a gente possa aprender nos momentos de dificuldade a conseguir confiar cada vez mais em Deus. É nesses momentos de provação que a gente realmente entende se confia ou não em Deus. Mas a questão é, nós confiamos? Bom, em vez de nos preocuparmos com as coisas materiais, com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir, com aquilo que nós vamos fazer, a nossa preocupação deveria ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus, buscar o reino de Deus é proclamar Cristo como rei, para que as pessoas se submetam à sua soberania, para que as pessoas entendam que o nosso rei, ele é soberano, que ele sabe de todas as coisas e que tem tudo sob controle. Bom, da mesma forma que buscar a justiça de Deus é lembrar que ele ama a justiça e odeia o mal. E muitas vezes nós olhamos para isso e achamos que, bom, tudo bem, Deus ama a justiça, Ele odeia o mal, mas nós vivemos de outra forma. E nós muitas vezes queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Então, mesmo fora do círculo do reino, a justiça agrada mais a Deus do que a injustiça. A liberdade mais do que a opressão. A paz mais do que a guerra ou que a violência. E nessa dupla ambição, as nossas responsabilidades, tanto evangelísticas quanto sociais, elas se combinam. Porque dessa forma, a glória de Deus, ela se torna o nosso interesse supremo. E como é difícil nós confiarmos em Deus de que, além de Ele suprir as nossas necessidades, é a justiça dele que será feita.
E a forma de nós vivermos confiando nele é o que glorifica o nome do Pai. Não é fácil, mas é possível. E para finalizar, John Stott ele vai falar a respeito de uma escolha radical. Mateus 7, verso 21 diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus ele coloca diante de nós uma conclusão do Sermão do Monte. É uma escolha radical entre a obediência e a desobediência, entre a confiança e a ansiedade, ou seja, a desconfiança. Aqui não está dizendo que nós seremos salvos por conta da nossa obediência, mas que quando nós verdadeiramente somos salvos, nós demonstramos essa vida em obediência, né? Então, se nós somos salvos, nós vamos obedecer à lei. Se nós somos salvos, nós vamos confiar em Deus. Não estou falando que a gente não vai ter nenhum tipo de ansiedade, mas nós vamos lançar as nossas ansiedades diante de Deus. Nós vamos lançar isso em forma de súplicas, em forma de orações, entendendo que Ele é quem nos sustenta, entendendo que é Ele quem cuida das nossas vidas. Bom, hoje é o nosso último devocional desse semestre. E como eu falei lá no início, nós teremos um período de férias. Mas eu quero que você pense em tudo o que nós já ouvimos e tudo o que nós já experimentamos nesse tempo de devocional juntos. Nós tivemos tantas orações respondidas, nós tivemos alguns momentos muito difíceis como igreja, também tivemos alguns momentos de muita alegria. Agora, algo que a gente não pode deixar de afirmar é que Deus ele esteve presente e cuidou de cada um dos detalhes. Mas hoje, para esse último devocional, eu quero trazer um desafio para você, que na verdade é o que John Stott nos traz, é o que Jesus nos traz no Sermão do Monte. Que eu e você, nós precisamos ter essa escolha radical. Confiar e viver dessa forma, fazendo a diferença, sendo sal no mundo podre e deteriorado, sendo luz num mundo cheio de trevas e escuridão, ou nós continuarmos a viver a nossa vida como as pessoas estavam vivendo, muitas vezes trazendo coisas da Escritura, mas olhando mais para a cultura, olhando mais para a tradição e achando que isso basta. Vivendo uma vida de ansiedade, vivendo uma vida de muita preocupação, tendo que se preocupar com o dia de amanhã, não conseguindo confiar naquele que nos criou e naquele que vem sustentando toda a humanidade por toda a história. Qual é a tua decisão? De cara a gente diz que nós vamos confiar em Deus, né? Que nós queremos realmente entregar a nossa vida a Ele, sermos obedientes. Mas a verdadeira resposta que nós damos é no dia a dia, na prática. A teoria ela se torna muito fácil e a prática ela se torna tão difícil tantas vezes. Que a gente possa pensar nisso, refletir e de fato buscar viver essa verdade dia após dia no nosso viver diário, para que de fato possamos ser essa transformação na vida de outras pessoas, que Jesus opere em nossas vidas e através de nós, para que possamos ser agentes transformadores na vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho e da sociedade na qual nós estamos inseridos. Que Deus te abençoe e eu quero orar contigo ainda. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um devocional. Obrigado por esse tempo que a gente estudou esse livro que foi escrito com tanta inspiração pelo Senhor. Obrigado mais uma vez, eu sempre te agradeço pela vida do John Stott, que foi inspirado pelo Senhor para escrever esse devocional e que tem abençoado tanto as nossas vidas aqui na IBASP, Pai. Muito obrigado por isso. Nos ajude a sermos obedientes, a tomarmos essa decisão não só na teoria, mas principalmente na prática, no nosso dia a dia, nos momentos onde nós temos insegurança, onde nós achamos que precisamos fazer tudo pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência. Nos ajude a confiar no Senhor, sabendo que quando nós buscamos pelo Senhor, o Senhor é quem nos dá o direcionamento. Teu Santo Espírito nos direciona, nos ensina, que de fato possamos ser consolados,
que de fato possamos ser guiados pelo Senhor e vivermos de fato fazendo a diferença, sendo sal e sendo luz nesse mundo que carece tanto do Evangelho, carece tanto de entender a verdade do Evangelho. Nos ajude com isso, Pai. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Muito obrigado por ficar até o fim desse devocional. Aproveite bem as suas férias, tá? Curta bastante, faça coisas diferentes, porque como eu disse no início, a gente vai voltar com tudo. Lembre que agora nós temos o nosso tempo de oração pelo Zoom. Não perca a oportunidade de estarmos juntos e agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa igreja e também através de nós. E lembre de que nós estamos aí com as nossas programações a 1000, né, pelo Brasil. Tem muita coisa legal acontecendo. Você não pode perder. Tá bom? Valeu, gente. Até mais.